nosso novo compromisso durante a semana, nossas lives que voltaram através do Instagram. Que legal! E conforme prometido, hoje eu vou falar com um tema. É simples, mas muitas pessoas não conhecem. Limpeza e energização de pedras e cristais. Como eu falei na live passada, tem uma lâmpada aí. Como eu falei na live passada, existe uma diferença entre pedra e cristal, tá? Pedra, na sua composição, esse mineral ele é amorfo, ele não tem forma. Agora, um cristal, as moléculas, ela possui um desenho que a gente chama de forma geométrica ou uma malha cristalina que forma uma figura geométrica. Então, quando você tem uma pedra como essa, com formas geométricas, com ângulos retos, é um cristal. E quando você tem uma pedra, por exemplo, um mineral como esse, que não tem forma geométrica, aí é uma pedra. Essa é a diferença entre pedra e cristal. Tem pessoas que acham que o cristal tem a ver com a limpidez, com a clareza. Não. Aqui, por exemplo, olha só, é uma pedra e, no entanto, é mega límpida, né? Bem transparente, linda por sinal, mas é uma pedra, tá? Então essa é a diferença entre pedra e cristal. Porém, cada uma tem potenciais, como a gente já falou, por conta da sua composição, da química que foi trabalhado e organizado esses minerais, pode fazer com que no nosso corpo reverbere essa energia, fazendo com que supra uma necessidade biológica do nosso corpo, porque nós estamos no plano físico, tá bom? Então não é só o fato de achar bonito ou querer um enfeite, porque enche os olhos, tá? Nós vamos aprender hoje a fazer algo um pouquinho diferente, que é dar um plus nessa história, impregnando nas pedras e nos cristais um potencial ou uma condição dele trabalhar da melhor maneira possível, tá? Então, independente de ser pedra ou cristal, né? Ser preciosa, semi-preciosa, tá? Isso são colocações que o comércio colocou, né, em função da durabilidade, da limpidez e de uma série de coisas que foi o homem que colocou. Para a natureza, todas têm o seu papel, todas têm o seu potencial específico, tá? A grande exceção do reino mineral são os cristais de quartzo, tá? O cristal, ele possui dentro de si todas as cores, ou seja, todas as frequências. Por isso ele é chamado de clínico geral. E algumas correntes dizem que o cristal é a luz condensada. A luz, né, a matiz, né, do sol, dos raios do sol que se condensaram, né, e reverbera. Tanto que a gente vê dentro de alguns cristais as nuances do arco-íris, tá? E é essa condição que faz com que os cristais sejam conhecidos como clínico geral. Então ele é um coringa, na verdade. Agora, as pedras com determinadas cores, essas sim, são especialistas em uma única frequência. Por exemplo, aqui é um jaspe vermelho. Então,
ela trabalha com a frequência desta cor, vermelha. Não precisa esmiuçar muito, tá? Mas se você conhecer da cromoterapia, se você conhecer de cores, você conhece o básico do que esse reino pode estar nos auxiliando através das cores, que é justamente o seu potencial. Tá certo? Sim! Bom, antes de... Já falei toda a diferença entre cristal e pedra, né? Falei agora um pouquinho sobre essa energia que é emanada pelas pedras e pelos cristais, que é de acordo com a cor, tá? E que o cristal, por ter todas as cores, ele é um clínico geral, ele é um grande coringa e que pode ser usado para tudo, tá bom? Antes, né, de iniciarmos para a limpeza energética e energização das nossas pedras e cristais, vamos falar um pouquinho da nossa semana. Aí sim, né? Vamos ver o nosso calendário, tá? Hoje é terça, dia 6, com a nossa live gratuita. Aí, amanhã, quarta-feira, não tem nada. Não, porque tem... Só tem divulgação. Só tem divulgação, acompanhem no Insta, tá? Textos que são colocados e que dão conhecimento. Mas existe trabalho de apometria desde a manhã até a noite. Aqui a gente não pode, né, não deve, não queremos, na verdade, interromper os processos. Aí, quinta-feira, que vai ser dia 8. Quinta-feira, dia 8, às 9 horas, das 9 ao meio-dia, nós vamos ter um workshop, técnicas de cura arcturianas com cristais. Vixe, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Vai ouvir agora. Os arcturianos são seres, né? Eu chamo de irmãos das estrelas, que trabalham realmente na função de trazer a cura, de trazer uma visão ampliada das coisas, da situação, na verdade ajudando o ser humano no seu processo. Acho que é melhor diminuir um pouquinho. Pronto. Os arcturianos têm essa função. Agora, muitas das técnicas arcturianas que são apresentadas e que foram canalizadas, elas dizem respeito para uma autoaplicação. A maioria, tá? Porém, quando você quiser fazer à distância ou não tiver determinadas condições na sua casa, você vai poder usar das pedras e dos cristais para te auxiliar nessas técnicas de cura. Aí você vai ter que fazer um workshop, tá bom? Como a semana está sendo realmente para clarificar sobre as técnicas e sobre o reino mineral, enfim, especificamente cristais, os preços, até para que você conheça essas maravilhas, né? E que possa ser auxiliado também no seu despertar, os preços são bem promocionais, tá? Então, o nosso workshop de técnicas arcturianas está ao valor de R$ 84. Seja presencial ou online. Porém, é interessante se inscrever antes, por conta do material para poder ser encaminhado, tá? Senão você vai ficar assistindo a live e não vai ter nada em mãos para estar acompanhando. Vai poder? Vai. A gente entrega depois. Na hora da live não vai dar para ficar enviando coisas. Então, quanto mais se inscrever, mais fácil vai estar para você estar fazendo os acompanhamentos. E o pessoal do presencial também. Como vão ser dados kits, né, para que as pessoas possam fazer o trabalho, ter as suas vivências, enfim, manusear as coisas, é necessário que se inscreva antes, tá bom? Então, para quinta-feira já fica o nosso workshop. E à tarde, às 15h15, o que vamos ter? A nossa live falando sobre Elixir.
Vamos estar ensinando você a fazer um elixir de pedras e cristais. Não é simplesmente botar a pedra lá dentro da água e deixar lá para o tempo energizar, não, tá? Tem coisas interessantes que precisa se saber sobre o elixir com pedras e cristais. Mesmo porque tem minerais que são tóxicos, tá bom? E a gente precisa ter alguns cuidados. E aí tudo isso a gente vai estar falando na nossa live. Olha que legal, tá? E sexta-feira também não teremos nada visualmente, presencialmente, porque é o dia da nossa cura quântica e a gente também não vai interromper os trabalhos da casa. Então vamos ter a cura quântica, vai ter, é lógico, uma divulgação de texto, mas vamos estar nos preparando para o grande dia que é sábado. Que dia que vai ser sábado? Dia 10. Vamos ter o workshop na parte da manhã, tanto presencial quanto online. Aperfeiçoamento pessoal através dos cristais mestres, tá? Ou seja, aí é específico para cristais e você vai identificar nos cristais um potencial, né? E dentro desse potencial, como ativar esse potencial da pedra para você poder trabalhar. Ele é um mestre, ele é um professor, mas você precisa fazer as perguntas certas, do jeito certo, para que a resposta venha. E tudo isso nós vamos treinar, mostrar. Também tem material aí didático para estar passando, por isso tem que ter uma inscrição antecipada, senão vai ficar complicado, tá bom? Isso no período da manhã. E das 9 ao meio-dia. E à tarde, a partir das 14 horas, nós vamos estar fazendo o nosso circuito de cura com cristais. Então, equivalente a umas 2 horas de atendimento, você vai passar por uma série de práticas para harmonização, para conexão, para abrir seus canais energéticos, para ter a reposição energética que você precisa, seja a nível físico. Se você tiver dor, pode vir com dor se arrastando, que a gente vai fazer com que você fique em pé e andando normalmente. É verdade, não estou brincando não. Nós tivemos experiência já nas nossas sessões bem legais. Então, física, energética, emocional, mental e se harmonizando com o espiritual. Então tem técnicas para o alto amor, tem técnicas para quem tem depressão, tem técnicas para quem está enfim, com vários desequilíbrios, tá? E depois a gente vai esmiuçando à medida que vai chegando mais perto do sábado, aí a gente vai falando mais o que você vai encontrar no nosso circuito terapêutico, tá bom? Esqueci de pegar água e eu já estou com a garganta seca. Bom, falado tudo isso e compreendido a diferença entre pedra e cristal, vamos agora para a nossa limpeza e energização. Primeiro, por que limpar? Estão sujas? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe, na verdade, né? Claro que a sujeira do tempo, do ar, o pó, isso precisa ser limpo. Como? Só passando embaixo da torneira. Você pega a sua pedra, né, e limpa embaixo da torneira. Eu tenho, por exemplo, uma escova, que é uma escova de dente que não foi usada. Eu pego uma escovinha, que pode ser de dente, que ela é muito boa, tá? Com aquelas cerdas, né, enfim, por causa das reentrâncias das pedras e dos cristais. E aí você consegue com sabão esfregar bem e lavar bem ela, tirando todas as poeiras ou enfim, sujeirinhas que possam estar nas nossas pedras e nos nossos cristais. Então vamos dizer que seria o banho físico, embaixo da torneira mesmo. Tá bom? Sempre a gente precisa limpar para tirar a poeira dessas pedras e dos cristais. Nós que moramos na grande cidade, se você deixa a janela aberta, olha o quanto de
pó entra, né? Dos carros, de fuligem dos carros, etc. Então realmente fica tudo impregnado. Então antes de pensar em energia, a gente tem que pensar no físico, que é lavar as pedras. Eu lavo com sabão, tá bom? E escovinha. Dou um banho bem legal nas nossas pedras e nos nossos cristais. Então após o banho físico de todas as pedras e cristais, porque quem, dependendo da quantidade, leva tempo, então é interessante tirar um dia para fazer isso. Que é o meu caso. Aí nós vamos, depois com ela mesmo molhadinha, nós vamos fazer as nossas limpezas energéticas. Por que limpeza energética? Porque ela fica impregnada. Ela é uma esponja, ela pode estar absorvendo energia quanto captando. Tudo isso acontece. Então, antes de usá-la, antes de fazer um uso diferente, é interessante que se limpe de qualquer energia que possa estar impregnado ou qualquer programação. A gente vai ensinar já a programar, tá? Então a gente limpa, é fazer uma, como é que chama no HD? Fazer uma limpa, né? Tirar os arquivos indesejados que estão lá para fazer uma reprogramação dessa influência dessa pedra e desse cristal. Então, existem várias técnicas de limpeza energética, várias, tá? A mais comum é deixar na água corrente. Então, o que você poderia fazer? Abrir a torneira e deixa lá a pedra, levando esse banho, né, de água. Porém, não é tão ecológico nos dias de hoje, então a gente evita estar tendo desperdício de água potável, tá? Mas e foi usado durante muito tempo como uma técnica, tá? Se você estiver na sua casa, é lógico, e quiser usar a água da torneira. Então não é só esse banhozinho rápido, não. É para deixar no mínimo 3 minutos a torneira aberta. Então a gente evita. Lava, como tem que lavar bonitinho, né? E depois deixaria 3 minutos, no mínimo. Mas, como já é algo que a nossa consciência não permite ter esse gasto, então a gente usa de outras técnicas, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Se a pessoa que pegou esse cristal na pedreira ou a pessoa que lapidou o cristal tiver com uma energia e sentimento muito ruim, pesado, de dor, etc., essa energia não fica impregnada fortemente na pedra? Sim, fica. Por isso tem que ser limpo. Às vezes até presentes que a pessoa ganha, é interessante você limpar. Porque a não ser que você... Se for alguém de sua confiança, tudo bem. Mas se é alguém que você não conhece muito bem, eu limparia e daria uma função diferente para essa pedra. Um colar que você ganha, uma joia, um anel, né? Você faz a limpeza energética. Lógico que tem pedras, principalmente que está mesclado com ouro, prata, enfim, ou que seja bijuterias, mas que se você colocar embaixo d'água vai oxidar. Então faz a limpeza energética e depois dá uma programação e você tira qualquer dificuldade que possa estar impregnado ali, ou um pensamento não muito agradável ao seu respeito, ou vamos dizer assim, eu não vou dizer que é uma maldição, mas algo que possa te fazer mal por conta de inveja e aquilo foi proposital para gerar desequilíbrios. Mas é uma peça bonita, é uma peça rara, então não precisa jogar fora, seja inteligente. Agradeça o presente, mas depois você limpa e aí você pode usar normalmente e não vai ter mais efeito desastroso nenhum, nem para você, nem na sua casa, nem na sua vida, né? Bom, então, tirando a parte de deixar embaixo da torneira, qual seria uma outra forma muito conhecida? O sal grosso. Porém, tem um porquê aí da história, né? Como que seria fazer essa imersão no sal grosso, tá? Então assim, ó, eu vou ter uma vasilha, eu
coloquei de vidro aqui. Não pode ser nada de plástico, tá? Vidro, louça, inox, tá? Mas nada de plástico. Aí você vai encher de água. Tá dando para ver direito? Senão a gente põe perto, tá? Pronto. A vasilha que você tem, a pedra deve ficar toda imersa no sal, tá? Então você vai pegar o seu sal grosso, que é um catalisador, né, de energia, e você vai dar um comando para esse sal. Sua função é limpar toda a energia negativa das pedras e cristais. Aí você joga um punhadinho de sal nessa vasilha. Nem todo mundo tem sal grosso. E o sal grosso, ele também tem uma ação oxidante. Então ele tira o brilho das pedras. Então se você quer ter pedras bonitas, o sal grosso vai deixar opaco. Não é para deixar de um dia para o outro, porque aí piora a mesma situação. No mínimo 3 horas, tá? Deixa lá imerso, que é o suficiente para tirar essa negatividade. Agora, se for uma pedra muito grande, em casas de cura, aí a gente entende que ela está muito impregnada. Então, em uma vasilha assim, ela não caberia. Então, vai ter que ser num balde ou num algo muito grande, para poder ficar toda imersa essa pedra, né, na água com sal. Eu uso, tá, ao invés do sal grosso, porque ele é muito danoso. E como eu tenho uma periodicidade, como eu faço periodicamente a limpeza, então eu sei que ela não está tão densa assim, tá? Então eu não uso sal grosso, eu uso o sal de cozinha. É a mesma coisa. Então vamos lá, peguei aqui o exemplo. Eu vou pegar meu sal, que eu coloquei aqui, não sei se vai dar para ver, mas enfim. Dá para ver. Tá? Então eu vou dar um comando, porque o sal é um mineral, né? Sua função é tirar toda a negatividade das pedras e cristais que estiverem nesta água. Pronto, pus meu punhadinho de sal e a minha pedra vai ficar toda imersa dentro da vasilha. Pronto. E aí ela vai poder ficar 3 horinhas, 1h30, 3 horinhas. A nossa intuição, ela fala muito, então não dá para seguir bem uma regra, tá? Mas 3 horas é um tempo excelente, tudo bem? E ela vai ficar em qualquer lugar da sua casa, tá ali, e esse sal vai estar limpando a sua pedra. Eu vou deixar ela aqui imersa para vocês lembrarem dessa situação, ok? Pode pôr mais que uma pedra dentro da vasilha? Pode. Pode misturar todas as cores na hora da limpeza? Pode. Desde que a água cubra a pedra. Não pode ficar umas pontas para fora. Tá bom? Tem que ficar submersa na água. A água tem que estar por cima de todas as pedras. Ah, eu tenho medo de perder o brilho, de ficar opaca. Então não use água com sal. Vamos usar outra técnica de limpeza, porque tem várias, tá? Outra técnica de limpeza que podemos usar. Cadê? Aqui, ó. O incenso. Dá para ver a fumacinha? Acho que não, né? Dá para ver pelo espelho só. É? Que chique. Você tem a fumacinha do incenso. Geralmente o ideal é um incenso de sândalo, mas pode ser qualquer incenso, tá? Então você vai dar um banho, é como se fosse uma defumação na sua pedra. Você vai pegar a fumacinha, olha, e vai desejar que essa limpeza energética aconteça. E você dá um banho na pedra, pedindo para que tire todo o negativo, que seja excluído toda a energia negativa dessa pedra. Pronto, limpou. Aí eu pego a minha segunda pedra
mesma coisa, uma por uma, tá? Então é um trabalho de paciência, mas que às vezes é necessário para o terapeuta para ele desacelerar o seu ritmo e ter essa conexão com suas pedras e cristais. Pronto. E por aí vai. Eu vou passando todas as pedras na fumaça do meu incenso. Ah, minha pedra é muito grande, como eu tenho algumas grandes. Se eu conseguir, é lógico que eu posso fazer. Mas se for muito grande, aí eu pego o incenso e giro em torno dela. É como nós fazemos numa defumação em alguém, né? Passa em volta do campo áurico, manda a pessoa virar. Aqui a gente faz a mesma coisa, né? Só que aí é o nosso incenso que vai ficar em volta da nossa pedra, tá bom? Tem mais uma pergunta. O incenso de sândalo pode ser usado para limpar qualquer objeto? Pode. O sândalo é um aroma que traz a frequência do plano mental superior. Então é um aroma que nos conecta a um plano elevado. Então a limpeza não é uma limpeza, no caso do sândalo, não é uma limpeza pesada. No caso do sândalo, é uma limpeza por frequência vibracional. Você aumenta, né, a frequência do objeto, da pedra, do cristal, e é com essa elevação de frequência que a sujeira não fica presa e ela sai, ela se desintegra, ela se desgruda. É o que acontece conosco quando nós nos elevamos na nossa frequência. O negativo que foi mandado para nós não nos encontra. A mesma coisa, tá? Então o sândalo eleva para frequências vibracionais do plano mental superior, tá? Por isso eles são importantes, principalmente para instrumentos de limpeza. Ou elevar frequência. Então, se qualquer trabalho mágico que você faça com o sândalo, perfeito, porque a sua consciência já vai para planos mais sutis, e aí você tem conexões e acesso, tá? Fica a dica. Tirando o incenso, então nós temos a água corrente, que a gente vai fazer um X para não usar. Nós temos a água com sal grosso ou com sal de cozinha ou sal marinho, tanto faz, mas eu tenho que dar o comando para que o sal elimine e absorva a energia negativa das pedras e cristais que estiverem nesta água. E deixo lá por um tempinho. Voltando um pouquinho, depois dessas 3 horinhas ou do tempo que eu deixar, eu tiro. O sal ele tende a deixar algo, uma gordura, fica meio melado. Aí depois você lava de novo embaixo da torneira para tirar esse melado do sal e põe no tempo, tá? Então o sal é para tirar o negativo, mas ele vai ficar algo grudento. Aí você tem que lavar de novo com água e sabão, tá? Pode ser detergente também. Importante é tirar a gordura. Aí nós temos o incenso, que eu vou ter que passar na fumaça do incenso. E qual seria a próxima técnica de limpeza? Rios, lagos, mar, a natureza. O reino mineral, ele faz parte da natureza. Então, quando em contato com a natureza, ele se renova. Ele deixa o negativo e absorve o positivo. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É como nós, quando vamos na praia, eu estou carregado, pesado, com os ombros pesados, eu dou o meu mergulho no mar, aí a negatividade fica lá e quando eu saio levinho. Ou quando eu vou para debaixo de uma cachoeira, né? O negativo vai e eu me renovo energeticamente. A mesma coisa acontece com as nossas pedras e cristais, tá? Então a natureza é sempre benéfica em todos os aspectos, tanto para limpar quanto para energizar, tá? A tempestade, aí sim,
Eu adoro pôr minhas pedras para serem limpas na tempestade. Se tiver raios, relâmpagos e trovões, melhor. Tá? Por quê? Como que eu ponho? Eu moro em apartamento. Então eu pego minhas pedras e cristais e ponho no batente da minha janela. Ah, mas não cai com o vento? Não. Mas eu tomo uns determinados cuidados. Eu pego as minhas pedras maiores e ponho na beira do batente, faço um cercadinho, e as pequenininhas eu ponho para trás dessas pedras, porque se cair, cai dentro da minha casa, né? Na área de serviço ou na varanda. Mas o ideal é assim, é que ela fique exposta no tempo para que os raios, relâmpagos e trovões possam estar limpando e absorvendo as pedras e os cristais. E a própria chuva também traz toda essa limpeza energética. Por quê? A natureza, ela é sábia, o nosso planeta também é fantástico e ele se autorrenova. Num lugar ou numa região onde tem muitos relâmpagos e raios, significa que a natureza está limpando a atmosfera de pensamentos densos, de energias densas que estão pairando, a massa crítica, vamos chamar assim, né? Existe um pensamento coletivo que vai criando uma névoa energética e a natureza, para que não fique denso aquele local, causa raios e relâmpagos para queimar, é como um fogo purificador. E o cristal, mesmo que ele não vai cair um raio no seu cristal, nem na sua pedra, ele não vai atrair, tá? Mas essa limpeza da atmosfera, ele se beneficia, tá? É como se esse negativo, ele também manda para que isso se limpe. É como um fogo purificador da própria natureza, fazendo a limpeza energética, não só da atmosfera, mas de tudo que nela existe. E depois de uma tempestade, quando você for olhar as suas pedras e cristais, vocês vão ver que estão com um brilho totalmente diferente. Elas ficam, na verdade, lindas. Parece que estão todos sorrindo e felizes. Façam o teste. Então, quando eu vejo tempestade se aproximando com trovão, eu pego as minhas pedras, principalmente as maiores, as grandes, e coloco na minha varanda. Hoje eu tenho varanda, mas antes eu não tinha, eu punha no batente da minha janela. E uma pedra muito pesada, o vento não tende a derrubá-la, tá? Então não tinha essa preocupação. E depois eu só recolhia para dentro novamente com elas limpinhas, brilhando, lindas de morrer. Então a tempestade é um excelente veículo de limpeza das nossas pedras e cristais. Acabou por aí? Não. A Terra é um filtro biológico. Vou tirar essa jarra de água, vou deixar aqui no cantinho. A Terra é um filtro biológico. Eu posso me utilizar, por exemplo, vou pegar aqui. Olha lá. Eu tenho um vaso de planta natural, é lógico, e essa planta, ela tem terra. Toda a terra é um filtro biológico fantástico. Eu posso pegar a minha pedra, eu vou pegar uma pequenininha, aqui, essa está muito pequena, não vai essa mesmo. Eu vou pegar a minha pedra e eu vou enterrar, empurro ela um pouquinho para que fique em contato com essa terra. E eu deixo lá. Eu posso deixar também de no mínimo 3 horas ou de um dia para o outro. E é o suficiente para que esse filtro biológico limpe toda a negatividade da minha pedra. Se você tem um quintal, você pode deixar ela. O ideal é que se enterre, para que ela fique coberta de terra, tá? Mas vamos entender também, vamos pensar assim, vamos trazer para a nossa realidade. Quando você está muito pesado, o que pedem para que você faça? Pisa na grama,
caminha na grama, que a sua energia sai pelos pés. Então, a mesma coisa com as pedras. Se você deixar o contato com o vaso ali, com a terra, eu acredito que ela também vai sendo limpa. Mas é um pouquinho mais lento do que você enterrando ela, tá? Passou o dia, aí você vai lá, tira ela. Tem que pegar no dedo do buraco. Pronto. Ela vai vir suja, né? De terra. Você limpa embaixo da torneira. Aqui eu vou usar só para poder pôr aqui na minha mesa, tá? Pronto. Põe embaixo da torneira, limpa novamente e está brilhando a sua pedra e o seu cristal, se utilizando da terra, seja de vaso ou seja de um jardim, tá bom? Muito bom. Dúvidas? Nenhuma, né? Não. Tá tudo muito fácil. Agora tem gente que não tem planta dentro de casa, né? E aí usa então alguma das outras técnicas que estão sendo faladas, tá? Ficou boa essa planta aqui? Vou deixar aqui de enfeite. Ficou bonita. Bom, eu não quero mexer com água, eu não tenho tempo suficiente para fazer essa limpeza, eu não tenho, enfim, tempo, nem vaso de planta, eu quero fazer algo que não exige muito trabalho, mas vai exigir força mental. Você vai pegar a sua pedra, vou pegar essa aqui que eu ainda não limpei, já é maiorzinha, o quartzo fumê. Você vai mentalizar uma cor violeta, tá? Então você faz um pedido, eu peço a presença da cor violeta ou da chama violeta. Você vai sentir essa energia vindo através de você e você vai fazer 3 assopros nessa pedra. Limpou. Eu confio que limpou. Sim. Tá bom? Com uma pedra, tudo bem, mas faça em 20. Você já vai ficar com dor de cabeça de tanto sopro que você fica dando. Então depende, tudo tem um porém, né? É que nem encher bola de gás, tem uma hora que a gente não aguenta mais, a mesma coisa é ficar soprando. Mas, por exemplo, trabalhos, né? Quem é cristaloterapeuta, você fez um atendimento com uma pessoa, essas pedras precisam ser limpas porque o outro já está entrando, mas é algo rápido que você precisa. Então você pega todas elas e dá 3 assopros, mentalizando essa cor violeta, transmutando as energias mal qualificadas. Pronto. Aí entrou o cliente, você pega e põe elas de volta. Você não precisa estar usando desses recursos que levaria tempo, tá? Só isso. Que mais? Tem muito mais outras técnicas. Por exemplo, vamos dizer que as pedras, o kit de pedras que você usa, de repente é para algum desequilíbrio energético ou alguma doença grave. E você está utilizando disso para limpar, né? Alguém ou enfim, para tirar determinada enfermidade. Essa pedra ela fica muito absorvida dessa energia, porque você deu um comando para ela absorver a energia doente, negativa, né, daquela pessoa. Aí você botou a pedra lá em cima da pessoa. Então ela está sugando e tirando essa energia, tá? Se for algo muito, como é que eu vou dizer, uma doença, um desequilíbrio que seria pesado, né? Vamos supor que fosse um câncer específico em algum lugar, né? É uma doença que eu sei que ela é energeticamente bastante densa, dependendo do nível que chega, pior. Então, para que eu possa limpar essa pedra rápido e poder usar na outra pessoa, às vezes o assopro não é tão suficiente, então eu tenho que literalmente queimar essa pedra.
Então eu posso colocar uma tampinha de álcool ou álcool gel, derrubar em cima e jogo o fósforo nela e ela pega fogo. Aí todo o negativo vai embora. Porém, isso também tira o brilho da pedra, ela deixa de ficar bonita, tá? Mas se você não tiver esse tipo de apego à estética e à beleza, né, o importante é que ela está limpa e pronta para trabalhar a cura, né, na outra pessoa e de uma maneira que você sabe que é rápida e eficiente, tá? Eu não uso, tá, a técnica do fogo. Eu uso as outras técnicas, tá? E para limpeza também, eu não vou ter aqui para mostrar, esqueci. Você pode usar um decágono, que é um gráfico de radiestesia, que ele é autolimpante, ele já existe para isso. Se ele for de cobre, ele é autolimpante. Se ele for desenhado num papel, ele fica impregnado, aquela energia não sai, você tem que imprimir outro de tempos em tempos. É só pegar aquela pedra, ou aquele objeto, aquele anel, o que você for tirar de você, põe em cima do decágono e deixa ele ali por um tempinho, que aí aquilo vai sendo limpo. Quando você pegar de novo, já não está mais impregnado. O decágono de cobre, né, tem vários tamanhos, tá? Mas, por exemplo, esses objetos que a gente sai na rua, brinco, anel, pulseiras, que a gente sabe que esses metais absorvem energia, quando de pé, se for com pedras também, tirou do seu dia a dia, põe no decágono, ele vai ser limpo e no dia seguinte, quando você colocar, você não vai ter resquícios ou influências do dia anterior, tá? É muito legal de ter esse tipo de peça. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa? Minha drusa. O geodo, perdão. A drusa eu tenho ali. Mas vamos lá. Não, depois eu pego. Né? Eu vou pegar aqui a minha drusa de cristal. Deixa eu até arrumar aqui porque ela vai ocupar muito espaço. Já que vai voltar? Sim. Vai. É um bebê. Eu vou ficar segurando. Ó, esta é uma drusa de cristal. A drusa é um aglomerado de cristal com várias pontas, tá? O Ariel pediu para você falar da limpeza com outros cristais. Tá. O que acontece com uma drusa? Tem drusas que são piquititinhas, né? A drusa, ela é autolimpante energeticamente. Aí você só lava ela e você sabe que ela vai ficar bem, tá? Mas as drusas são autolimpantes. Mas para limpar um outro cristal, o que acontece? Você tem que ter uma pedra onde as pontas da drusa sejam maiores do que a pedra que você está colocando aqui. Então, neste caso, ó, ela sumiu dentro da drusa. Então, ok. Agora, esta daqui, e eu deixo ali limpando. Agora, essa daqui, ó, se eu fizer isso, não está limpando nada. A minha pedra, o meu cristal tem que ser menor que as pontas da drusa, senão não limpa, tá? Então, a drusa ela é interessante para objetos pequenos, dependendo do tamanho da drusa, tá? Se for uma drusa pequenininha, tem que ser pedrinhas daquelas bem pequenininhas, né? Agora, uma pedra desse tamanho, uma drusa dessa não limpa, tá bom? As pontas têm que ser maiores do que a pedra que a gente está colocando, senão não funciona, tá bom? Ficou boa a drusa aqui? Eu vou deixar aí. Essa daqui também não daria, olha. Ela fica para fora, tá vendo? Não serve.
mas tem outras funções. Tem a selenita também. Então não tem nenhuma aqui, né? Só na outra sala. O que dá para fazer de limpeza com outro cristal, ou outra pedra, que é a pergunta que o Ariel fez? As pessoas falam da selenita, tá? A selenita, ela diz a lenda que ela faz uma limpeza natural. Não é bem assim. A selenita, toda pedra tem um campo áureo, tá? Eu vou pegar uma selenita. Eu pego, fica aí. Então pega lá. E se conseguir trazer um geodo, pode ser o que está lá na sala da maca, tá? Que é o branquinho. Não precisa ser de ametista. Então vamos mostrar como é que funciona a limpeza com a selenita. Existe muito equívoco com relação à selenita, tá? E outras pedras, é lógico que elas também servem para essa limpeza, né? O que mais que eu teria antes de chegar, né? Eu tenho o geodo, que ela vai trazer, a janaína, e tenho a cura com a selenita, que também vai ser interessante, a limpeza energética. Enfim, o que a gente pode entender é que quando uma pedra tem uma função, seja ela na nossa casa, ou seja para trabalhos de cura, ela absorve o negativo, né? Ela faz a limpeza. É como nós, vamos trazer para a nossa realidade, né, de seres humanos. Quando eu estou fazendo uma cirurgia e quando eu estou mexendo em algo, não suja, não espirra, né? Não sai, a gente não mexe em coisas que acabam sujando nossas mãos. Energeticamente a mesma coisa, da mesma forma. Quem tem olhos para enxergar esse mundo energético vai observar o que acontece de sujeira, né, Não quer aparecer? Não. Apareceu. Tô correndo. Pode deixar aí. Tá. Então, a drusa é um aglomerado de cristal, com várias pontas. A caverninha é um geodo, tá? Existem vários tipos de pedras, né, que fazem a caverninha, né, que é o geodo. Aqui cortaram aqui e apareceu a nossa caverna. Esse aqui é um geodo de ágata, tá? Todo geodo é autolimpante. Tá dando para ver daí? O geodo? Tudo que eu colocar aqui dentro vai ser limpo. Meu anel, minha correntinha de ouro, de prata, tá? Minhas pedras que eu usar. Se eu colocar dentro do meu geodo, ele vai ser limpo. Então, tanto faz se eu estiver no decágono, tanto faz se eu estiver no geodo ou na drusa. Eu só precisa caber aqui. Tem que entrar dentro do geodo. Então, esta pedra já não dá para limpar no geodo, porque não cabe dentro do geodo. Essa aqui, deixa eu mostrar dentro. Tá. Não importa o tipo de pedra. É muito comum a gente encontrar um geodo de ametista, que também todo geodo é autolimpante, tá? Coloquem isso na mente de vocês. Tudo bem? Já passou um dia lá à noite, no dia seguinte é só tirar a pedra e entender que ela foi limpa, tá? Então é interessante a gente ter aí os nossos geodos em casa. Tudo bem até aqui? Por enquanto só estamos falando de limpeza, hein? Já vai dar quase 1 hora. Ixi, vamos acelerar. O Ariel falou da selenita. A selenita, ele é um cristal também, tá? Que toda pedra, todo mineral, ele tem um campo áurico. O campo áurico da selenita, né? Ele
tem essa propriedade de limpeza energética por causa da energia da selenita. Porém, se eu colocar essa selenita num ponto aqui, o campo áurico dela não toca essa pedra que está aqui atrás, nem toca essa pedra que está aqui embaixo. Então não é só ter uma selenita no meio das suas pedras que vai garantir a limpeza. O que vai garantir a limpeza é o tamanho do campo áurico da selenita. Então como que eu resolvo esse problema se eu quero deixar todas as minhas pedras juntinhas e serem limpas ininterruptamente por causa da frequência vibratória da selenita? Eu tenho que posicionar a minha selenita num determinado local, fazer a gente pega, enfim, coloca ela numa posição. Eu preciso de um quartzo gerador, que é um cristal que tem ponta, e aí ele sim vai trazer uma energia, irradiar pela ponta e fazer com que o campo áurico da selenita se espalhe por todas as pedras. Então eu tenho que fazer uma engenhoca para fazer isso aqui, tá bom? E aí, toda vez que eu tirar uma pedra, usar e colocar, eu não preciso me preocupar com limpeza energética, porque ela vai estar num local onde isso vai estar acontecendo sempre, por conta de elevação de frequência, por causa da selenita. Mas a selenita por si só não garante limpeza. Saibam mais sobre cristais geradores no workshop. Cristais mestres, é isso aí, tá? Então eu preciso de um cristal de quartzo com ponta, apoiado para a selenita, indo em direção a todas as pedras, tá? Então eu tenho que criar uma condição de isso seja possível. Aí todas as minhas pedras que eu utilizar no meu dia a dia, coloco ali naquela mesa, e eu sei que aquela mesa tem um banho ali de luz ininterrupto, que já vai proporcionar a limpeza de todas as pedras e cristais, tá? Tudo bem, Ariel? Esclarecido sobre a selenita? Ele tá com uma carinha pensante. Como que eu vou botar uma selenita assim? Pensa! Eu já tá planejando a engenhoca. Bom, claro que existem outras técnicas, tá? Mas essas são as mais, vamos dizer assim, fáceis, palpáveis, que estão no nosso inconsciente. Se eu limpei energeticamente, o que eu preciso fazer? Energizá-las. Qual é as formas de energização? Na natureza. Se eu levar na natureza, vai se limpar e ao mesmo tempo se energizar. Ao mesmo tempo que eu deixei no tempo para a tempestade limpar, eu também posso deixar para que a lua, as estrelas, né, carreguem essas baterias das nossas pedras e cristais. Deixar no sol. Geralmente eu deixo de noite, aí passa a noite inteira e amanhã, no começo da manhã, antes do meio-dia, é ideal que se tire as pedras, tá? Mas é interessante ter a energia do sol. Só que o sol, nesse período do meio-dia até 3 da tarde, ele tem os raios que não são lá muito saudáveis, né? São os chamados ultravioleta. Isso também prejudica nossas pedras e cristais. Então a gente evita deixar as pedras expostas nesse período. Ainda mais pedras que são para trabalhos de cura. Como é que eu vou deixar ela impregnada com uma energia que não é saudável? Então, agora, se for a pedra do dia a dia, tudo bem, ela pode ficar, ela está no quintal, ela está exposta, a energia vai se trocando naturalmente. Mas quando é para trazer para dentro de casa, evita, tá? Claro que também não é um dia só no sol que vai fazer um estrago na energia da sua casa quando você for para dentro. Mas se for algo constante, aí sim, pode ser complicadinho. Então, eu deixo no tempo, no sereno, passando da noite, né, como se eu estivesse descansando, e pegando o sol da manhã. Isso é excelente para energização, tá? A própria natureza, então, que energiza. Passou o processo de energia, porque ela ficou limpa.
Aí ela precisa ser recarregada com a energia da natureza. Ok. Eu preciso, e é importante que eu coloque também a minha energia nessa pedra e nesse cristal. Então, depois que eu limpei energeticamente, eu vou impregnar com a minha energia. Vou pegar minha pedra, meu cristal, ponho aqui na altura do cardíaco, por alguns segundos, para que a minha energia fique impregnada neles. E aí o que vai acontecer? A minha intuição é que vai dizer quando deve limpar, quando deve, enfim, se está bom, se não está bom, se está carregado ou não, qual a melhor limpeza ou não, porque eu vou estar sentindo a pedra, tá? Energizei com a minha energia, aí eu vou dar uma programação para essa pedra. Por exemplo, sua função é trabalhar a cura. Aí eu programei, eu pus a minha energia e dei uma ordem para esta pedra. Esta aqui, por exemplo, eu deixo ela aqui no salão, tá? Uma drusa de quartzo branco, né? Apontando para todos os lados. Qual que é a função desta pedra aqui nesta sala? A função dela é promover a paz neste ambiente, tá? E assim você vai dando comandos. Você pode programar, por exemplo, um cristal para estar promovendo a clareza mental. Você pode programar um cristal para trazer a paz. Você pode programar seu cristal para várias coisas e deixá-lo sim no ambiente. Aí ele deixa de ser um simples objeto profano para ser um objeto mágico. E ele vai fazer somente esta função, tá? Pega essa drusa de ametista, por favor. Eu falei na live passada, né, da ametista. Ó, essa é uma drusa de ametista, tá? A ametista por si só é uma pedra de transmutação energética, por causa da cor violeta, tá? É da natureza dela transmutar tudo. Então, se você tem uma drusa de ametista no ambiente fechado e não na natureza, as pessoas chegam muito felizes, ela vai transmutar essa felicidade em baixo astral. Aí, quando as pessoas estiveram no pico do baixo astral, volta a ficar tudo alegre de novo. Quando fica no pico da alegria, volta a ficar baixo astral de novo. E por aí vai. Então, a ametista dentro de casa, ela é complicada por conta disso. É interessante, se você tem ametista, que dê um programa para ela, uma programação. Faz o processo de limpeza energético, limpa, né? Coloca a sua energia na pedra. Se ela for muito grande, só apoiar suas mãos nela ou direcionar. E aí você vai dizer, sua função é transmutar todas as energias mal qualificadas deste ambiente. Então, o que for energia boa, ela não transmuta. Agora, o que for mal qualificado, ela transmutará. Como que ela sabe o que é bom ou o que é mal? Por causa da sua energia. Se você dá um comando mental de mal qualificado, o que é mal qualificado para você? Inveja é uma energia mal qualificada? Ciúmes é mal qualificado? Preguiça é uma energia mal qualificada? Né? Hiperatividade é uma energia mal qualificada? O que na sua mente for colocado como mal qualificado, ela transmutará, porque você pôs a sua energia nela. E aí você potencializa o uso da pedra, seu poder ou valor energético em 100 vezes. Porque ela só faz o que você mandar. Porque você é um ser criador, você é um ser divino, você tem um Deus dentro de si e o reino mineral obedece. Obedece o seu divino, tá? Então,
Nos ambientes geralmente onde tem muitas pedras e cristais, principalmente com esse tipo de programação, as pessoas sentem um clima diferente. E se ela estiver entrando num espaço de cura como este, ai, eu estou doente, será que eu vou me curar? Ai, eu estou estressado. Ela senta, ela fica 3 minutinhos, ela já começa a ser trabalhada pelas energias que estão no ambiente. Uma está transmutando os negativos, a outra está emanando paz e tranquilidade. A outra, que é azul, está transmutando, né, a serenidade. Então tudo começa, o próprio ambiente começa a fazer todo um efeito, é uma magia, né? Que o ambiente se torna mágico de fato. E tem pessoas que dormem por causa desse clima, né? E o corpo, como ele fica muito suscetível e está precisando de energia, a pessoa dorme mesmo, tá? Vou deixar aqui também. A Elisângela está perguntando como limpar as energias do ambiente. Você falou, né, da ametista. Do ambiente, com as pedras, aí é interessante, se for usado as pedras, o interessante é uma drusa de ametista no centro da sala, com o comando de transmutar as energias mal qualificadas, tá? Existem outras práticas sim, mas aí são com os cristais mestres, tá? Mas a da ametista ela é boa por isso, tá? Para transmutar as energias mal qualificadas. Você pode usar de outras técnicas, de defumação, com água, com um monte de coisa, com aromas, com incensos, né? Mas se for com pedras, o melhor é a ametista, a drusa de ametista, que é esse aglomerado de cristais, tá? Uma drusinha só desse tamanho não limpa o ambiente, tem que ser uma grande, tá? Bom, então eu preciso programar as minhas pedras. Esta aqui, por exemplo, ela é uma pedra vermelha, um jaspe vermelho, que já ficou aqui um tempinho na minha água com sal, tá? E eu uso ela para quê? A cor vermelha traz o quê? Simboliza o quê? É frequência do quê? Energia, quente, né? Vibrante, vitalidade. Então, a pessoa que estiver precisando de vitalidade é só trabalhar com essa pedra. Já estou dando uma dica do elixir, como é que funciona. Tá? Você pode colocar ela no plexo, né? No caso do chakra básico ou próximo, no umbilical, que é onde, ou a cor dos chakras também, tá? Mas se você conhece de cores, você saberá como utilizar as pedras e cristais. Isso é o básico do básico do básico. Lógico que tem as pedras específicas, que foram aquelas que eu citei na live passada e outras, né? Porque esse tipo de pedras são especialistas, né? Além da cor, elas têm uma função específica aí, que aí já foram feitos vários estudos. Não precisa você ficar quebrando a sua cabeça, criando coisa que já foi criada, já foi medida, já foi testada. É perda de tempo. Confia nos livros de pedras e cristais, tá? Bom, toda vez que eu programo uma pedra, eu aumento o potencial dela em 100 vezes, tá? Então, se você tem um anel de rubi ou na cor vermelha, pode ser uma ágata vermelha, enfim, que seja, limpa, energiza e dá uma função para esse anel, para essa pedra do anel. Sua função é trazer vitalidade para mim, porque o anel é seu. É quando a vez que você usar esse anel, você será energizado com essa energia de up. Tá? Quer ter tranquilidade? Usa azul. Quer ter cura? Pede para a pedra verde, a cor verde, não importa a pedra, tá? Trazer a sua saúde física. Ah, eu estou muito estressado emocionalmente, meus relacionamentos estão complicados. Usa quartzo rosa, mas tem que limpar, energizar e dar programação. Senão ele vai funcionar, mas num ritmo muito aquém do que ele pode.
Porque se você programa, você eleva em 100 vezes o potencial. Tá bom? Então, a dica de hoje foi limpeza e energização de pedras e cristais. Ok? Tem mais alguma dúvida? Aproveita, pessoal. Curtam lá a página do YouTube, que os vídeos estão sendo postados lá, vão estar, né, sendo postados. Lembrando que amanhã nós não vamos ter live, mas vamos estar postando umas dicas bem legais, né, nos textos. Mas na quinta-feira vai ser show o nosso workshop com as técnicas arcturianas, tá? Quer saber quem são os arcturianos? Como que se trabalha as mandalas, que são os círculos, né? Os agrocírculos, né? Que tiraram aquelas mandalas, que foi na verdade códigos que eles colocaram, enfim, que estão sendo utilizados, e como fazer também uso dos cristais junto de todas as técnicas que os arcturianos aí nos passaram. Nós vamos fazer nessa vivência não só a mandala de cristais para trabalhar exclusivamente com as técnicas arcturianas, como eu vou passar, lógico, técnicas que eu sei dos arcturianos, que nós utilizamos aqui nos trabalhos de apometria. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu tenho uma blusa de ametista em casa e todas as vezes que eu tenho visita, ela quebra um pedaço. Por que isso acontece? Ela está com falta de energia. Ela está desvitalizada. Ela só trabalha. Pega a sua blusa, experimenta lavar, limpar. É normal que saia um dente, como se fosse um dente dela, né? É normal que saia. Só que procura toda vez que tiver, não vou dizer que é toda visita, você deve estar generalizando muito, mas porque tem visita que é legal. Determinadas visitas, mas por isso que uma drusa ou um geodo de ametista, é interessante que você dê o comando, tá? Para transmutar as energias mal qualificadas, ok? E limpa ela pelo menos uma vez no mês. Ela é muito grande, deixa na chuva, na tempestade, tá? Eu vou lavar no tanque, mas ela é muito pesada. Joga um balde de água, esfrega ela onde ela está, limpa, né, da poeira, depois passa o seu incenso de sândalo em volta dela e deixa ela para se energizar no tempo. Aí você vai ver que o brilho dela muda, ela vai ficar mais vibrante, tá? A ametista exige cuidados, né? E programação. Se não tiver programação, algumas coisas podem acontecer, principalmente a pessoa fica muito agitada. Geralmente, quarto, onde existem, vamos dizer assim, adolescentes que já estão com os hormônios também bem desregulados. E ainda mais se tiver ametista dentro do quarto, essa pessoa vai ter a tendência de ser bipolar, tá? Ter mudanças de humor muito drásticas. E às vezes é por causa da ametista. Então é só dar um comando que aí tudo se apazigua novamente. Fica tudo apaziguado. Tem mais uma pergunta. O que eu faço com as partes que quebraram? Ótimo. Devolve para a natureza. Não joga no lixo. Todo ser que morre, né, ele merece ser reciclado pelo filtro biológico que é a terra. Então você pode pegar aquele pedacinho e enterrá-lo num vaso. Meus vasos estão cheios de pedaços de cristais e de pedras, tá? E a própria natureza vai decompondo, né? Inclusive dá energia e repondo aqueles minerais novamente para a terra. Agora, pode ser que tenha saído uma pontinha, mas não quer dizer que a pedra morreu. Você vai ter que sentir. Pega aquele pedacinho. Isso aqui, por exemplo, você acha que nasceu assim? Não, foi arrancado disso aqui um pedaço. É uma martelada, pegou esse pedaço, não quer dizer que morreu. É a mesma coisa como a gente faz chá de folhas.
né? Eu tenho uma árvore, eu pego lá 5 folhas. A folha que eu arranquei da árvore não perde suas propriedades. A folha que eu arranquei da árvore e que eu coloquei para secar, né? Ela não perde as propriedades estão lá. Então esses cristais que a gente usa são lascas que também não perderam suas propriedades, tá? Mas se você sentir que aquele pedaço não tem mais vida, então você não dá para reutilizá-lo, planta. Aí é o seu sentir. Por isso que se a sua energia estiver nas suas pedras, né, você vai ter um feeling para saber exatamente o que aconteceu. Um caso sobre esse assunto. Uma vez perguntaram que quando quebra a pedra se suicida para nos defender, porque realmente quando ela é nossa, muitas podem fazer isso. A energia, em vez de pegar em você, ela atrai para ela e ela explode, plástico, né? Oh meu Deus, ela explode. Aí você pega aqueles caquinhos e leva para a natureza, porque é mineral, não é lixo, tá? Mas vamos supor que você tenha deixado uma patente para o sol, pegar sol e chuva e se energizar. Veio o vento, bateu na cortina e derruba a pedra. Ela se suicidou? Não, foi um acidente. Então aquela lasca ainda pode ser usada, tá? É diferente. Por isso é interessante você ter um filho. Não tem uma resposta certa. Vai do seu sentir, tá? Mas eu enterraria no vaso esse dente da sua ametista que saiu e energizaria, daria uma programação, revitalizaria ela. E quando você tiver, se a pedra tiver nesses aspectos, você pode revivê-la, tá? A gente faz isso no curso de cristais. Nos cristais mestres também vamos fazer. Seu cristal está velho, enfim, está com aquela aparência de cansado, vamos revitalizá-lo, põe a sua energia, né, e realmente peça com o seu divino que aquele mineral, né, que aquele ser da natureza se renove, se energize, que ele crie vida novamente e que ele possa, né, ser útil e que você é grato, né, por essa energia estar presente na sua vida. Faz uma honra ao seu cristal, né, colocando a sua energia. Se você fizer isso também 3 vezes, você vai ver que ele se regenera. Até os arranhos que muitas vezes eles têm, os machucadinhos, se dissolvem. É como se ele trocasse de pele, de casca, e ele volta a ter brilho e volta a ter vida, tá? Eu queria que você falasse sobre o workshop dos cristais mestres, que é uma parte do curso de cristais, né? Legal. Os cristais mestres, eles têm um potencial. Como eu falei no começo, eles são professores e você vai poder pegar o seu cristal, olhar para ele e identificar através da forma uma série de potenciais que aquela pedra tem. Não importa se é polido, se é bruto, tá? Você vai descobrir não só o potencial que ele tem por causa da forma, mas você vai descobrir também se ele se energiza, se ele se abastece de que elemento da natureza, da terra, da água, do fogo ou do ar. Ele é um cristal, né, que se alimenta da energia do dia ou é da noite? Todo cristal, todos os reinos da natureza, o nome já está falando, é um reino, significa que existe um rei, tá? Existe um ser que vivifica, tá, as pedras e cristais, e nós vamos nos conectar a esse elemental e vocês vão ver o ser que habita, vamos dizer assim, ou que comanda essa energia. Não importa que é uma lasca, você vai se conectar lá com a origem da pedra e você vai ter essa conexão e vai ter as respostas que esse espírito do cristal ou da pedra vai falar para você. E tudo isso no workshop de cristais, tá? Entre outras coisas.
Você vai aprender a ancorar essa energia, para você poder ter essa energia para você, e por aí vai. Aí você vai compreender e entender muito como se utilizar dos seus cristais para se beneficiar nesse mundo, tá? Que eles não são só enfeites. Então também é fantástico. E esse workshop, como a Janaína falou, ele é uma parte, uma fração pequena do que seria um curso de cristais. Que dependendo do interesse ou desse pessoal do workshop, a gente até programa mais para frente um curso de cristais. Que aí ele vai ser também fantástico. É um dos cursos mais fantásticos que eu ministro. Este e o de apometria, tá? Só que as pegadas são diferentes. Os cristais, você se empodera. Está muito ligado a você com você mesmo, seu autoconhecimento, uma série de coisas. A apometria, você é capacitado para curar a outra pessoa e desenvolve sua mediunidade. Também é uma outra história. Mas o curso de cristais, quem nunca fez, não é só pegar cor e decorar corzinha para que serve. Isso daí é muito simples, né? E a internet passa e você pode pegar qualquer coisa. Isso aí todo mundo faz. Agora, isso que eu estou falando com você, de se conectar realmente com a pedra e se utilizar dessa energia e se conectar com o divino do reino mineral, não é todo mundo que faz, tá bom? O curso de cristais é fantástico. Mas venha para o workshop dos cristais mestres. Todo mundo que participa do workshop de cristais mestres vai ficar com seu nome, né, gravado por 1 ano. E se você vier fazer um curso de cristais, por você já ter feito esse módulo, você tem desconto. Então, todos os workshops onde tem derivados de cursos, eu sempre faço isso, tá? Então, não é em vão. Isso você pode colher também frutos lá na frente, quando você se programar para um curso de cristais, para ser um cristaloterapeuta. Bom, nosso tempo acabou. Mais de 1h30 de conversa. Eu espero que tenha clarificado vocês em algumas coisas e convido-os então para ter quinta-feira para o nosso workshop. Nós também vamos estar divulgando bastante aí nas redes sociais, tá? Nosso workshop das técnicas arcturianas e a nossa live de tarde, que também vai ser sobre o elixir. É algo que não é muito usado, mas que essas técnicas antigas estão sendo retomadas, porque no momento de escassez que a gente está vivendo, principalmente de financeiro, ou enfim, de condições até mesmo de se sustentar, a energia vai suprir muitas dessas necessidades nossas. Então, saber fazer um elixir, vai ser muito útil. Se não é agora, vai ser lá na frente, daqui a alguns anos. Tá bom? E quem não assistiu ao vivo e tiver dúvidas, pode escrever, né? Sim, pode escrever que a gente vai respondendo à medida que for surgindo as dúvidas. Eu vou escrevendo no próprio post, tanto no YouTube, no Insta também, né? Sim. No Insta também. Pode comentar. Tudo bem? Ajudem a divulgar a programação, façam a parte de vocês difundindo esse conhecimento, tá? No YouTube, se inscrevam no canal, aperte lá o sininho, divulguem o link, né, para as outras pessoas, para que todos fiquem tendo um conhecimento. E aí vocês vão estar ajudando muito a humanidade, fazendo um simples apertar de botão. Tá bom? Gratidão a todos vocês e até breve. Gratidão.